Debate. Eu passo a palavra agora à senhora Ana Clévia Guerreiro Lima, gerente adjunta da Unidade Setorial de Serviços do SEBRAE Nacional. Bom dia, senador Donizete Nogueira, a todos os nossos companheiros aqui de mesa, demais senadores, o senador José Pimentel, que nós ficamos muito felizes de encontrar aqui, abraçou há muito tempo a causa da pequena empresa no país e é um grande batalhador para aquilo que facilita o desenvolvimento dos pequenos negócios. A senadora Lídice da Mata, que também tem trabalhado ao longo dos seus mandatos com temas inovadores e que contribui muito para o desenvolvimento do país. A professora doutora Cláudia Leitão citou no início que foi minha professora e eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com ela desse momento. Nós agradecemos em nome do SEBRAE o convite para estar aqui participando da comissão. Nós reputamos como de suma importância que o Senado dedique tempo e um olhar sobre as questões da economia criativa, um tema que não é tão novo, mas ao mesmo tempo não é novo, mas é novo ao mesmo tempo que não temos precisamos construir políticas que fortaleçam cada vez mais as atividades econômicas vinculadas ao tema da economia criativa. Cumprimentar os nossos dois grandes parceiros, o Marcelo Dias, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Nós temos uma parceria, como ele já citou na sua fala, temos interesses em comuns. O secretário do Ministério da Cultura, Guilherme Varela, estivemos juntos numa reunião semana passada, exatamente conversando e discutindo ações que visam fortalecer as atividades econômicas vinculadas à economia criativa. Antes da gente iniciar a falar de economia criativa, eu gostaria de lembrar qual é a missão do SEBRAE. Eu sei que muitos de vocês sabem, mas é comum no dia a dia as pessoas saberem que o SEBRAE tem uma atuação focada nos pequenos negócios, mas eu gosto sempre de lembrar a nossa missão, que é de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia nacional. O SEBRAE existe para isso, essa é a nossa missão. Essa busca incansável do fortalecimento dos pequenos negócios e incluir também aquele que deseja empreender, que sonha ter o seu próprio negócio. Cada dia, as políticas públicas facilitam a realização desses sonhos. No que concerne a economia criativa, deixa eu ver aqui, pronto. Para a gente falar de economia criativa, nós temos que pensar em criatividade. Como a professora doutora Cláudia Leitão falou, no Brasil, a nossa criatividade ela é reconhecida tanto internamente como externamente. E quais são os elementos que compõem a criatividade? Quais são aqueles elementos que nós podemos dizer que são fundamentais para nos dizermos criativos? Nós elencamos alguns, a ideia não é esgotar, mas trazer alguns elementos, alguns pressupostos da criatividade, que é a capacidade de criar um novo, de reinventar, unir pontos aparentemente desconexos, diluir paradigmas tradicionais. Isso é fundamental para que a gente possa inovar, para que a gente possa criar essa diluição, essa capacidade de adotar o novo, ela é fundamental. Equacionar soluções para novos e velhos problemas. E uma palavra que ela é muito importante no ecossistema da economia criativa, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais agora, que é a cooperação. No ecossistema da economia criativa, a capacidade de cooperar, eu vou citar uma palavra que a professora doutora Cláudia Leitão gosta muito, as redes criativas, elas são fundamentais. Então, e a criatividade em si, ela é um combustível renovável, isso é ótimo. Quanto mais a gente usa, mais ele está à nossa disposição, mais ele se fortalece. Então, são esses elementos, alguns daqueles que compõem o que nós denominamos de criatividade. No que concerne à atuação do SEBRAE, focada nas atividades econômicas que compõem a economia criativa, o SEBRAE ele iniciou a sua atuação focado nas atividades. Obviamente, o SEBRAE existe há mais de 40 anos, mas de uma forma mais estruturada, com programas internos delineados, construídos, com estratégia muito bem pautada, em 1997, com o programa SEBRAE de Artesanato.
onde nós percebíamos ali uma oportunidade, onde nós tínhamos muitos artesãos, que hoje nós podemos dizer, com as políticas atuais, que muitos deles são microempreendedores individuais, e aqueles que não são microempreendedores individuais, existem políticas que possibilitam eles terem o seu registro e assim comercializarem o seu produto. No ano 2000, nós iniciamos um estudo muito importante que deu um impulso a essa identidade brasileira, que foi o estudo da cara brasileira. Nós lançamos os resultados em 2001, e esse estudo se constitui um marco porque ele apontava como nós poderíamos nos apropriar, os pequenos negócios brasileiros poderiam se apropriar dessa identidade brasileira e, por assim, fortalecer os seus negócios. Esse é um desafio que ainda hoje nós temos, e vocês, os senhores e as senhoras, percebam que lá no início desse século a gente discutia a importância e a relevância da identidade brasileira como um posicionamento para os negócios do Brasil, não só internamente, mas principalmente externamente. E aí eu vou aproveitar e fazer um link com o pensamento do professor Celso Furtado, que foi citada aqui, que abriu a fala da professora doutora Cláudia Leitão, que quais serão os povos que continuarão a contribuir para esse enriquecimento cultural. E nós, seguramente, brasileiros, temos muito a contribuir. Talvez precisamos saber utilizar melhor essa identidade. Bom, em 2005, nós estruturamos a cultura e entretenimento. A gente já avança, os senhores podem perceber que a gente tem aí um avanço contínuo, e a gente trabalha aí a cultura e entretenimento, muito focado ainda nos segmentos da economia da cultura. Em 2012, nós chegamos à economia criativa e nós construímos um termo de referência para a atuação do Sistema SEBRAE, que nós consideramos um marco importante na nossa atuação, um documento simples, enxuto, como é da nossa filosofia, mas que dá um direcionamento para a atuação do Sistema SEBRAE. Nós temos que entender que o SEBRAE está presente nas 27 unidades da Federação e nós temos que ter uma atuação no Acre, né, deputado, da mesma forma que nós temos em São Paulo, porque a economia criativa também tem essa característica, a capacidade da inclusão. Em 2015, nós nos posicionamos, continuamos atuando na economia criativa, tendo clareza que o nosso principal desafio é a profissionalização da gestão. E esse é o papel do SEBRAE, que o papel do SEBRAE é a gestão desses pequenos negócios. Nós adotamos como conceito de economia criativa para o sistema SEBRAE, eu faço questão de ler. Economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual, cultural e na criatividade, gerando valor econômico. Nós fazemos questão de dar ênfase ao aspecto de gerar valor econômico e de iniciar citando que é um conjunto de negócios. Não que os demais elementos da economia criativa não sejam relevantes. O que nós queremos deixar claro é que mesmo que exista um capital intelectual, cultural, exista a criatividade, se não existir um negócio, não se justifica a atuação do SEBRAE. Como nós falamos inicialmente, o SEBRAE existe para fortalecer os pequenos negócios. Por isso que nós fizemos questão de dar ênfase que a atuação na economia criativa do SEBRAE, ela passa pelo aspecto dos negócios e da geração de valor econômico, para que efetivamente possamos cumprir nossa missão, nosso papel. Nós atuamos nos mais diversos segmentos da economia criativa. Obviamente, faz-se necessário, numa entidade com a dimensão do SEBRAE e a presença que nós temos, como já citei, em todo o país, de nós priorizarmos segmentos. E aí nós destacamos alguns, e eu vou complementar com outros nos quais nós também atuamos. Esses segmentos eles estão vinculados mais diretamente à unidade da qual nós exercemos o papel de gerente adjunta. São os segmentos do audiovisual, do design, da música, comunicação, startups e TIC. No audiovisual, ali os senhores podem observar, no canto esquerdo, são os diversos segmentos que nós atuamos na atividade econômica do audiovisual. Comunicação, também aí as pequenas agências de publicidade, as agências digitais, enfim. Lembrando sempre que todos esses segmentos o SEBRAE atua junto aos pequenos negócios. As startups, no que concerne aquelas startups digitais, design, a música. O Brasil tem um papel fundamental na questão da música. Quantos movimentos
novos musicais o Brasil não criou nas últimas décadas, e esse é um elemento de geração de identidade no mercado internacional, da mesma forma que o audiovisual. Games, software, que são os segmentos vinculados à TIC. É interessante ressaltar também que nós, como eu citei no início, nós temos uma atuação no artesanato. Inclusive, nós temos um projeto em parceria com o Sebrae Rio de Janeiro. Nós inauguramos no ano passado a primeira etapa das obras de revitalização de um conjunto de prédios situado na Praça Tiradentes, que abrigará o CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, uma importante contribuição que nós vamos dar para a difusão, estímulo à produção e à comercialização do artesanato brasileiro. Nós também temos uma atuação muito forte no segmento da moda. Então, são outros segmentos, outras atividades econômicas da economia criativa, que nós não citamos, que não estão apresentados nesse slide, que estão vinculadas a outras unidades do Sebrae nacional, mas que nós temos uma atuação há muito tempo, consolidada, muito forte, e um trabalho de apoio à competitividade dos negócios desses outros segmentos. Bom, é sempre bom a gente trazer alguns números, as pessoas sentem necessidade, porque a gente fala tanto de economia criativa, e a grande pergunta é assim, o que essa economia criativa gera de negócio? Então, nós fizemos questão de trazer assim, alguns dados que nos dão a dimensão do que é economia criativa hoje no Brasil. Se nós tivermos um apoio institucional, e aí essa casa tem um papel fundamental no suporte à legislação, para que a gente tenha uma força, um papel, e a gente possa potencializar muito mais o que a economia criativa já representa hoje na economia brasileira. Os senhores e as senhoras podem observar que são 243 mil empresas hoje no Brasil, atuando nas diversas atividades econômicas da economia criativa. Vejam que representamos, o que a economia criativa representa do PIB brasileiro, 2,7%, 110 bilhões, senhores e senhoras. Isso é significativo, é uma atividade que merece atenção, e por isso nós estamos tão satisfeitos de estarmos hoje aqui, porque entendemos que essa casa reconhece e está atenta às questões vinculadas a esse segmento. A economia criativa envolve 810 mil profissionais e paga salários 3 vezes maiores que aqueles normalmente pagos pelo mercado. São dados aí da Firjan, que tem feito uma pesquisa ao longo do tempo, e que todos nós que atuamos em economia criativa utilizamos, porque é importante nós termos dados que pautem a nossa atuação. As estratégias de atuação do Sebrae para a economia criativa. Nós estamos pautados em 3 eixos principais que norteiam a nossa atuação. É a gestão do conhecimento, muito focado em a gestão do conhecimento do sistema Sebrae. No Sebrae nós temos muito uma cultura, um dos nossos valores do sistema é a valorização das pessoas, e aí nós precisamos fazer um trabalho de capacitação interna para nós podermos gerar reputação no ecossistema da economia criativa. Um outro eixo estratégico é o desenvolvimento, obviamente, dos empreendedores criativos, que passa pela inovação, buscando a geração de resultados. E o último eixo, o terceiro eixo, que é a articulação interna e com o mercado, com foco, obviamente, no mercado, para que os pequenos negócios sejam referência no mercado, no ecossistema criativo. Rapidamente, nós vamos citar alguns aspectos que são importantes de cada eixo da nossa atuação. No que concerne à gestão do conhecimento, a formação das nossas equipes internamente, nós estamos sempre promovendo estudos, análise dos cenários dos pequenos negócios, e aí a gente dá ênfase a estudos que nós já tínhamos feito e que nós estamos atualizando, que é o estudo de inteligência de mercado, com ênfase aí na música, no audiovisual, trazendo também um panorama do design. É importante lembrar, principalmente o design, que é uma atividade que muito contribui, ela é transversal e muito contribui para a competitividade das empresas de uma forma em geral. Está em curso um estudo, mais do que um estudo, é um desenvolvimento de uma metodologia para a atuação, é o último tópico ali, desse slide ali à direita, das redes criativas, dos clusters criativos. É uma parceria que, inclusive, a professora doutora Cláudia Leitão é uma das
consultoras que estão atuando na construção dessa metodologia que nós estamos fazendo. Obviamente, num país com a dimensão do Brasil, não dá para a gente fazer um processo de desenvolvimento de metodologia iniciando nas 27 unidades da federação. Então, nós priorizamos a Bahia, o Distrito Federal, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Nós temos aqui os nossos parceiros do Instituto Alvorada Brasil, que estão aqui conosco, que trabalham conosco nessa parceria para desenvolvimento dessa metodologia. E elencamos aí, nós estamos numa fase mais final da construção dessa metodologia no Distrito Federal e, obviamente, a estratégia é nós disseminarmos toda essa metodologia para o Brasil. Também produzimos o catálogo do mecenato, uma importante contribuição para aqueles que desejam, e mais do que desejam, para aqueles negócios que atuam no segmento da economia criativa, nessa indústria criativa que assim denominamos, porque ele elenca o conjunto de empresas que mais investiram e apoiaram projetos para a economia criativa. Nós sabemos que um dos grandes desafios do Brasil é a gente disseminar informações, compartilhar conhecimento. Então, nós temos feito um esforço nesse sentido para que, efetivamente, nós tenhamos informações compartilhadas, disponibilizadas para esses empreendedores. Por exemplo, o catálogo do mecenato, ele está hoje no portal Sebrae, qualquer empreendedor da área de economia criativa pode acessar e ter essa informação à sua disposição. Os estudos que eu citei, que nós estamos em fase de conclusão, após serem concluídos e diagramados, eles estarão disponíveis no portal do Sebrae. O nosso intuito é que todos os empreendedores tenham efetivamente acesso à informação. No que concerne ao eixo do desenvolvimento de empreendedores criativos, nós temos uma parceria com o governo para atuação no Pronatec Empreendedor. E aí é importante, porque, como já foi citado pelos nossos colegas, as atividades vinculadas à economia criativa têm um grande número de informalidade, e é importante ressaltar o papel que o MEI tem para trazer esses empreendedores para a formalidade. O número de empreendedores formalizados no MEI, vinculados às diversas atividades econômicas que compõem as indústrias criativas, é muito significativo. São números relevantes, ou seja, eram pessoas que já atuavam, né, secretário, nas diversas atividades da economia criativa e não tinham como se formalizar. Então, o MEI trouxe essas pessoas da informalidade para o ambiente legal e isso nos possibilita dar um atendimento com melhor qualidade, disponibilizar mais informação para esses empreendedores. Nós elaboramos um conjunto de documentos, eu vou citar só aqui um exemplo, o Guia do Empreendedor Criativo, uma cartilha muito importante para esses empreendedores, que é como elaborar, executar e prestar contas. Muitas vezes esses empreendedores buscam patrocínios, participam de editais e têm dificuldades na prestação de contas, e muitas vezes isso inviabiliza que eles participem de outros editais. Nós estamos preocupados com isso e disponibilizando informação e orientação. Também produzimos o guia Empreendendo na Música. Adaptamos metodologia, como a metodologia Canvas, que é importante para esse segmento. Criamos soluções novas, como o Sebrae Startup Day, gestão, encontros de negócio, que nós viabilizamos por meio de maratonas, que respondem à necessidade desses empreendedores. Muitas vezes eles são muito jovens, muitos deles ainda estão até cursando o nível médio, muitos deles acabaram de ingressar na universidade, são pessoas que muitas vezes já nasceram muito vinculados às redes sociais. Então, o Sebrae desenvolveu um conjunto de soluções para atender esse empreendedor que tem um outro perfil e que, para nós fortalecermos e apoiarmos a competitividade desse negócio, nós precisávamos ter essa compreensão. Também atuamos na questão da proteção intelectual, desenvolvimento de novos produtos, produção de novas plataformas e tecnologias, como eu já citei, inclusive soluções como maratonas focadas nesses empreendedores. E o último eixo estratégico, que é aquele articulação interna com o mercado. Os senhores e as senhoras podem observar aí que nós citamos aí o MINC,
e o MCTI, porque são dois ministérios importantes que têm uma atuação focada nos diversos negócios vinculados à economia criativa. Nós também temos uma parceria com a Apex, e aí eu quero ressaltar, porque essa parceria possibilita que esses pequenos negócios se posicionem no mercado internacional. É importante, senhoras e senhores, que vocês atentem para um aspecto. Os negócios vinculados à economia criativa são negócios com potencial de crescimento e de alavancagem e que podem posicionar o Brasil no mercado internacional. Senador, vou pedir a compreensão para nós finalizarmos, porque esse assunto da internacionalização dos pequenos negócios vinculados à economia criativa, essa questão é fundamental para o país, é fundamental para o fortalecimento da nossa identidade, para viabilizar, fortalecer a exportação dos pequenos negócios e para posicionar o Brasil no mercado internacional. O audiovisual, a música, como citei, né? As startups digitais, elas ocupam um espaço no mercado e que podem alavancar a competitividade brasileira. As entidades que representam os diversos segmentos e empreendedores desse negócio, como a Associação Brasileira dos Produtores de Obras Audiovisuais, a Abra Games, o Instituto Alvorada Brasil, que já citei anteriormente, a B Startups, a BMA, que é Brasil Música e Arte, e nós atuamos também como patrocínio eventos, atuamos em eventos de mercado, e, por fim, quero dar ênfase ao Capital Empreendedor, que é um programa que o SEBRAE criou recentemente. É um outro fator que é importante os senhores e as senhoras terem atenção. Aqueles empreendedores que atuam nessas atividades, eles normalmente não têm acesso àquele financiamento tradicional, ele não tem uma garantia, ele não tem um imóvel para dar em garantia. Então, faz-se necessário novas formas de viabilizar o financiamento desses pequenos negócios. Para isso, o SEBRAE está fazendo parceria com diversas entidades. Eu destaco aqui a parceria, o convênio de cooperação que nós estamos finalizando com a Anjos do Brasil, para viabilizar acesso a financiamento, só que são outras formas de financiamento que esses empreendedores precisam ter acesso. Essa é uma questão sobre a qual os senhores podem se debruçar e, seguramente, muito contribuir para esse aspecto. Bom, agradeço a paciência e, mais uma vez, reforço a satisfação de estarmos aqui falando desse importante segmento da economia brasileira. Nós é que agradecemos, senhora Ana Clévia, pela sua contribuição aqui nesta manhã. Quero justificar a ausência do senador José Pimentel, que é autor desse requerimento. Ele foi convocado para ir para a CCJ presidir, em virtude de o presidente Zé Maranhão não está podendo, em função de afastamento por saúde nesse momento. Então, vamos dar continuidade. Agora vamos ouvir o outro Varela, que agora sim é o Guilherme, né? Que eu já me confundi aqui 2 vezes. Então, vamos ouvir o Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, senador Donizete Nogueira, que preside essa sessão, o deputado Angeli, aqui que nos honra com a presença, a senadora Alice da Mata, que é uma grande parceira da cultura, de todas as áreas da cultura. Agradecer muito e cumprimentar os nossos companheiros e companheiras aqui de mesa, Ana Clévia, do SEBRAE. O SEBRAE é um grande parceiro do Ministério, a gente tem feito conversas e ações muito, muito boas e muito prósperas. O meu novo parente, Marcelo Varela, que a gente acabou de descobrir um parentesco. Talvez tenhamos um tio em comum, que é um médico famoso, inclusive. Estamos investigando. A professora Cláudia Leitão, por quem tenho muito respeito e admiração pela contribuição intelectual e política que deu à área da economia e da cultura. Tenho certeza que o que ela traz de insumos para essa área da economia são todos insumos que são considerados pelo Ministério. Esses textos todos a que ela se refere são textos que eu já havia lido e aprofundado, não agora, mas dos meus estudos acadêmicos. Então, acho que já temos uma sintonia em comum aí pelo programa.
Queria, enfim, cumprimentar o senador Pimentel, que esteve aqui conosco também, está justificada a ausência, os demais senadores que passaram e todos vocês presentes. Vou passar rapidamente por uma apresentação que trata um pouco da agenda de economia da cultura, e aqui não acho que é o caso de entrar na questão da discussão conceitual entre economia da cultura e economia criativa, que até a gente pode fazer, mas aqui a gente quer trazer um espectro amplo e uma visão ampla dessa questão da economia, que incorpora, inclusive, o que já foi trazido sobre economia criativa. Muito rapidamente, dizer que o Ministério da Cultura trabalha com 3 dimensões que já são clássicas hoje no estudo das políticas culturais, 3 dimensões de ação da cultura, né? Uma dimensão simbólica, que diz respeito às linguagens, aos valores, à produção e à existência simbólica do ser humano, que diz respeito às artes, inclusive. Uma dimensão de acesso e cidadania, que está mais relacionada à questão dos direitos culturais, às possibilidades de acesso à vida cultural e de produção cultural. E a dimensão econômica, né? A dimensão econômica relacionada a esse tema específico que a gente trata hoje, que diz respeito à presença e à importância da cultura na centralidade do desenvolvimento econômico. Essas 3 dimensões, elas norteiam todas as políticas do Ministério da Cultura, e a gente traz uma matriz também de tripartite para o trabalho dessas 3 dimensões com relação ao papel do Estado, que é, primeiro, organizar os meios de intervenção do Estado na cultura. É importante que o Estado atualize seu aparato, tenha mecanismos mais contemporâneos e arejados de interlocução com a sociedade civil, revisite seus marcos legais, enfim, trabalhe também a dimensão da cultura e do desenvolvimento, e o desenvolvimento não apenas visto do ponto de vista econômico, mas o desenvolvimento humano, simbólico, territorial, e a questão dos direitos culturais, que de todos os direitos sociais colocados, talvez sejam os direitos, senador, menos maduros, aqueles que a gente precisa mais hoje consolidar, concretizar, até para que o Estado organize seu aparato de cumprimento, a sociedade organize seus pleitos, né, o próprio judiciário possa cobrar a concretização desses direitos culturais. E dentro dessa perspectiva, o que o ministro Juca Ferreira tem falado com bastante veemência, que dessas 3 dimensões, econômica, simbólica e cidadã, avançou-se no Ministério, nessa mais de década e pouco, bastante na dimensão sociocultural, a dimensão da cidadania, do acesso, alguns programas importantes que foram colocados, como o Programa dos Pontos de Cultura, os programas e políticas relacionados à diversidade cultural, várias outras que fizeram com que o espectro de atendimento do Ministério da Cultura fosse bem maior do que simplesmente se relacionar com os artistas, produtores e com as linguagens artísticas, né? Porém, 2 das dimensões não avançaram muito, algo inclusive que a professora Cláudia trouxe na sua fala. Primeiro, a dimensão simbólica, que é a dimensão especificamente relacionada às artes, e por isso uma prioridade do Ministério da Cultura é a Política Nacional das Artes, trabalhar com essa política de forma ampla, profunda. A gente está fazendo diálogos pelo Brasil todo para fazer o diagnóstico sobre as artes no Brasil, quais são os problemas, as peculiaridades regionais para o seu desenvolvimento, inclusive os gargalos econômicos para o seu desenvolvimento, e a segunda dimensão, que é a dimensão econômica. E por isso, hoje, o Ministério da Cultura tem a questão da economia como prioridade absoluta no que diz respeito à questão programática, à questão política e à questão institucional. Alguns, rapidamente, atributos dessa economia da cultura que a gente fala, que é uma economia que composta por dinâmicas com modelos e práticas que são fundamentadas nos valores culturais, na diversidade cultural, tem o seu valor econômico vinculado ao seu valor simbólico, ao seu valor de cidadania. Então, os seus bens e serviços culturais estão atrelados aos próprios valores da cultura, mais do que simplesmente submetidos aos valores tradicionais da economia. Tem recursos e impactos que são tangíveis e que são intangíveis também, daí a dificuldade também de mensuração, muitas vezes, de alguns resultados. É uma cultura que tem um ativo econômico democrático, ou seja, que tem um potencial de democratização muito grande e de conectividade dos segmentos também de forma muito forte.
vantagens comparativas baseadas em território e em população, né, nos arranjos locais, nos potenciais de desenvolvimento territorial, e revisita, e a cultura pode dar uma grande contribuição nesse sentido, revisitar paradigmas clássicos da economia que hoje, numa economia pós-industrial, num estado que hoje a gente tem de crise também econômica, a cultura pode dar uma contribuição fundamental em revisitar esses valores. Enfim, a justificativa para essa agenda da economia da cultura é justamente trazer a cultura de fato, né, para o plano central de desenvolvimento do país, né? E isso significa fazer com que a cultura não seja tratada, no seu aspecto econômico, como uma economia marginal, como uma contribuição marginal, uma contribuição pequena, que não faz parte da centralidade do pensamento econômico no país hoje. E para isso a gente precisa, claro, ampliar a participação da cultura na geração de emprego, de renda, né, de riqueza para o desenvolvimento do país. Como é uma economia de grande potencial de expansão, de interiorização, de conectividade, tem que ser vista com todo esse potencial. São circuitos econômicos que têm a inovação e a tecnologia de forma agregada muito fortemente. Hoje, principalmente, baseia-se de uma forma umbilical com as questões relacionadas à inovação e tecnologia, né? Ela tem, na camada da juventude, uma participação muito forte, né? A juventude está muito presente, e o Sebrae sabe muito disso, que trabalha na ponta com eles, né? Muito presente na formatação dessa economia, na configuração desse empreendedorismo, inclusive. Tem a diversidade cultural como grande ativo estratégico e o reconhecimento da importância de políticas públicas específicas para atuar nisso. Alguns dados que já foram colocados, inclusive pela Ana Clévia, dos mais de 200 mil empreendimentos, um PIB de 2,6% no país, mais de 800 mil empregos, etc. Aí, como estratégia dessa agenda que está colocada pelo Ministério, que é a ampliação da participação da economia da cultura no PIB nacional, isso é algo que a gente tem que avançar. E aí uma questão muito importante que foi trazida, o Ministério da Cultura retoma com o IBGE a conta satélite da cultura. Essa conta satélite é essencial, inclusive, para ser atualizada como instrumento de gestão no campo da economia. Ficou muito tempo um divórcio entre o Ministério da Cultura e o IBGE, não havia produção de dados, não havia série histórica, não havia comparação e produção de estatísticas necessárias à gestão. Isso está sendo retomado, a gente já tem um novo convênio com o IBGE em formatação e cujo primeiro e mais importante produto é a estruturação da conta satélite. Então, Cláudio, acho que são objetivos que são percorridos há muito tempo, que talvez a gente tenha agora uma possibilidade real de concretização. Estimular esses ecossistemas econômicos que agregam valor, ou seja, a gente tem que fazer com que a economia da cultura ela seja a grande ferramenta para que o país saia de um modelo de produção e exportação de commodities, pura e simplesmente, para ser um modelo econômico baseado nos valores da diversidade, nos valores da cultura, dos valores da criatividade, nos valores do conhecimento, né? É importante a gente desconcentrar os fluxos econômicos da cadeia, né? A gente sabe que tem uma discussão sobre a indústria cultural de extrema concentração, né, da questão econômica. É importante que a gente consiga ampliar e diversificar os atores econômicos da cultura. Cada vez mais aqueles que estão fazendo cultura também façam cultura pensando no vetor econômico das suas ações. Então, essa amplificação é importante. O mapeamento das cadeias produtivas. Hoje tem cadeias que são mais fáceis de visualização na sua dinâmica, no seu fluxo econômico, outras que precisam avançar, senador. Hoje o audiovisual, por exemplo, está num estágio que é um estágio diferente de outras cadeias, por exemplo. Tem uma demanda da música muito forte para que se organize e faça esse mapeamento, né? E promover essa internacionalização. Acho que todos aqui tocaram nesse assunto, a importância da gente ter um plano estratégico para a internacionalização dos bens e serviços culturais, que não seja só eventual, que não seja só uma projeção, às vezes simplista e caricata, do que são os produtos culturais brasileiros, do que são os serviços, do que é a imagem do Brasil. A projeção da imagem no Brasil no exterior é também uma projeção econômica, não é só uma projeção que não tem repercussão econômica, muito pelo contrário, né? Tem reflexos no turismo, tem reflexos na configuração dos negócios nesse campo, tem reflexos nas relações bilaterais e multilaterais, isso precisa ser colocado.
Bom, a gente tem trabalhado num espectro amplo de economias da cultura, né, que passa pela questão da economia criativa, passa pela questão das economias das linguagens artísticas, da teatro, dança, música, artes digitais, artes visuais, circo. A economia digital talvez seja o grande desafio de regulação hoje. É preciso regular a economia digital. O que está colocado na internet hoje, que é o grande campo de compartilhamento dos bens culturais hoje, é um vazio de regulação em que o Estado não consegue estar presente efetivamente para fazer com que os grandes players eles deixem de ser apenas intermediários que lucram com a cultura e que hoje não estão remunerando os autores e que o acesso continua sendo um acesso às vezes limitado. A questão internacional, a economia dos grandes eventos e espetáculos, a gente sabe a importância disso para a economia brasileira, o que significa o circuito gerado pelo São João, pelo boi, pelo carnaval, pelos vários espetáculos e festas populares que hoje existem no Brasil, a questão do artesanato, a ligação com o turismo, que é uma ligação que precisa avançar, as questões relacionadas à moda, design, gastronomia, arquitetura, dos setores criativos que já foram aqui trazidos também e que também são importantíssimos, as questões relacionadas à economia solidária, às trocas. Hoje, os pontos de cultura, por exemplo, que são um grande programa de capilarização e de reconhecimento da produção de cultura na ponta, né? Eles já trabalham com a ideia de uma economia viva, de uma economia de trocas, de uma rede, de um circuito econômico entre os próprios produtores nos pontos de cultura e com as comunidades. Enfim, um grande espectro aí, as economias do patrimônio. É importante que a gente pense a intervenção do patrimônio cultural como ativo essencial de dinamização da economia nas cidades. O patrimônio não pode ser entendido de forma estanque, não pode ser entendido só como recuperação e revitalização de monumentos. Ele tem um papel essencial na recuperação e na ativação econômica das cidades, né? A própria língua portuguesa, nessa perspectiva de projeção internacional, é um ativo econômico importante. E aí algumas abordagens relacionadas à questão do trabalho, dos modelos de negócio, das cadeias produtivas, inovação, crédito, empreendedorismo, marcos legais que precisam ser revistos, circulação, internacionalização, a questão dos dados e das informações que são essenciais, a questão do financiamento, a formação no campo da economia criativa. Tudo isso está refletido nas metas do Plano Nacional de Cultura que embasam. Aqui algumas interfaces. Hoje o Ministério da Cultura tem ações pulverizadas, a gente está dando um sentido estratégico e sistêmico às várias ações que o Ministério da Cultura tem. Está no nosso plano plurianual, tem 4 metas específicas relacionadas à economia da cultura e economia criativa, e o grande objetivo que a gente tem estipulado no PPA dos próximos 4 anos é fortalecer a economia da cultura e inseri-la na dinâmica de desenvolvimento do país, né? Interfaces com vários ministérios que foram aqui listados, desde a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, com quem a gente já trabalha a questão da desburocratização de alguns segmentos culturais, principalmente relacionados à tecnologia, à inovação. Por exemplo, a gente tem um gargalo que é não ter itens que precisam ser usados em startups, em modelos de empreendedorismo, que não tem similar nacional e que a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, de importação e de produção no país. Então, a desburocratização através do bem mais simples é algo muito importante. A ampliação do MEI, que já foi trazido aqui também pelo SEBRAE, é algo que para a cultura é essencial. Mas todos eles, o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Educação presente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Desenvolvimento Social, o Ministério das Comunicações, tudo isso está presente nessa agenda. Uma agenda internacional forte também, que passa por essas instâncias, desde a Organização Mundial do Comércio até as instâncias do Mercosul, da ONU, da OMP, da CEGIB, tudo isso já sendo trabalhado dentro dessa agenda. Uma estratégia que considera os documentos que já são documentos norteadores da ação do Ministério da Cultura e o acúmulo de mais de 10 anos nessa discussão, né? Então, desde o nosso Plano Plurianual e o Plano Nacional de Cultura, até todos os documentos que foram gerados, inclusive o Plano Brasil Criativo, é algo que já tenho comentado com a professora Cláudia, que aquilo que foi trazido de insumo, de contribuição, deve ser considerado, né, nessa estruturação dessa agenda que vai ser colocada. A Política Nacional das Artes vai ter um aspecto específico de economia das artes para o mapeamento das cadeias das linguagens artísticas.
a gente está colocando no ar um Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que vai ser uma grande plataforma integradora de sistemas culturais, cujo módulo de economia vai ser um dos módulos mais importantes, porque vai possibilitar a visualização, repositório de informações, mas também a própria troca de informações e fluxos entre todo mundo que está lidando com informações e indicadores econômicos no país, né? E vários programas que a gente passa também a trazer em todo o corpo do Ministério da Cultura. Aqui só algumas ações que já são tocadas pelo Ministério, como as incubadoras que surgiram a partir também de uma concepção que foi depois alterada. A gente está atualizando alguns desses programas. A questão dos observatórios, que foi lembrado aqui. Hoje a gente tem 6 observatórios de economia criativa que estão voltados para trazer insumos e subsídios para a gestão pública na área da economia. Enfim, a questão dos labicels. Hoje a gente tem um programa piloto que tem grande potencial de expansão. A gente já está trabalhando nisso com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é ter laboratórios de inovação, de experimentação, de tecnologia, que trate a questão das cidades e que seja incorporado à rede de equipamentos que a gente tem, arranjos produtivos, enfim, várias questões que estão colocadas hoje e que o Ministério da Cultura está priorizando. E, para terminar, eu queria só lembrar que é muito importante a gente reforçar aqui que a questão da economia da cultura é uma questão essencial e prioritária, central dentro do Ministério. O que foi trazido aqui de forma importante como retrospecto histórico sobre a permanência e o locus dessa discussão no Ministério da Cultura e no governo, é importante a gente ressaltar. É preciso entender que para a economia da cultura não pode haver interrupção, mas principalmente interrupção programática, interrupção política. Esse é o cenário que a gente herdou, na verdade. Hoje a gente pegou o Ministério da Cultura tendo que refazer esta agenda, tendo que remobilizar as áreas para que todas elas consigam trabalhar com a questão da economia, inclusive retomar na esplanada uma negociação para colocar a agenda da economia criativa e economia da cultura na centralidade das suas estratégicas. Então, hoje o Ministério da Cultura ele tem uma prioridade política no tema. Posso dizer com convicção que nunca o Ministério da Cultura deu tanta prioridade para o tema da economia da cultura como hoje se vê. Hoje tem uma prioridade programática do tema da economia da cultura, porque ele faz parte de um conjunto sistemático e tem uma dimensão estratégica dentro do Ministério, e tem uma prioridade institucional, porque para além de existir apenas uma secretaria, o que a gente tem hoje é uma superinstitucionalidade desse tema, é uma hiperinstitucionalidade desse tema, porque todas as áreas do Ministério da Cultura estão obrigadas hoje, estão imbuídas de pensar em suas ações através do vetor econômico e, mais do que isso, de terem áreas nas suas respectivas searas institucionais de economia da cultura. Então, quando os pontos de cultura forem estabelecer as suas ações, já se pensa, e vou concluir, já se pensam no seu potencial econômico. A economia viva é um tema do Ministério da Cultura que vai ser o tema da próxima teia. As ações de patrimônio já pensam seu vetor econômico. Os museus já pensam um sistema de endowment e outros temas relacionados à economia. O audiovisual tem que ligar a questão do acesso à questão do fomento. O financiamento já está engendrado dentro de uma perspectiva estratégica de discussão econômica. O próprio Sistema Nacional de Cultura, que passa a ser implementado, ele também aborda a economia de forma central. Então, hoje, o que mais o Ministério precisava era de dar peso político, era de dar centralidade no seu programa para essa discussão da economia. E é isso que o ministro Juca está trazendo, é isso que ele trouxe como grande diretriz para todos os dirigentes do Ministério da Cultura. A nossa secretaria é uma secretaria programática que apenas faz a transversalização desse tema no Ministério, e hoje ele ganha um patamar e um estágio que vai ser muito importante para a gente desenvolver isso, considerando naturalmente todo o acúmulo que foi trazido, e a constituição desse programa, para finalizar, presidente, de Economia da Cultura, vai ser uma consolidação que acumule, que absorva todos os dados, informações, estatísticas que já existem, parcerias com os outros ministérios, parcerias internacionais, parcerias com os institutos de pesquisa e abertura plena para a participação da sociedade na sua constituição. Então, queria agradecer muito
essa oportunidade, dizer que a gente está muito feliz em participar desse momento com o Senado Federal e deixar o Ministério da Cultura à disposição para essa discussão. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, pela sua contribuição valiosa aqui nesta manhã.